Olá, meus amigos, passando aí hoje, dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Não sei se já lhe ocorreu de fazer a seguinte pergunta: a data mais importante cívica do Brasil não é uma data republicana, é sim uma data monárquica, né? Aconteceu durante o período, né, do primeiro reinado Dom Pedro, né, de Dom Pedro I. Então, o Dia da Independência, também chamado Dia da Independência do Brasil, ou 7 de setembro, ou também, né, Dia da Pátria, é um feriado nacional do Brasil celebrado hoje, no dia 7 de setembro de cada ano, né? E a data comemora a declaração da independência do Brasil do Império Português no dia 7 de setembro de 1822. Então, em 1808, as tropas francesas, comandadas pelo então imperador Napoleão Bonaparte, invadiram Portugal, né, como forma de retaliação ao país ibérico por sua recusa em participar do embargo comercial contra o Reino Unido, que na verdade sempre foi um grande aliado português. Então, fugindo da perseguição, a família real portuguesa transferiu a corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e já era um plano antigo, né, até apresentado pelo José Bonifácio de Andrada e Silva, colocar o Brasil como centro do império. Então não era uma novidade às cortes portuguesas, apenas fizeram aquilo que já estavam, né, no descritivo, colocar então o Brasil como centro. Em 1815, o príncipe regente Dom João VI criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, elevando o Brasil à condição de reino subordinado a Portugal, tornando a administração, né, do Brasil menos dependente. Então isso já foi um avanço tremendo, né, de importância do Brasil, já no seu cenário político-administrativo, e também da corte portuguesa, continuando então a ter o direito lá, né, no voto das cortes europeias. Então, em 1820, uma revolução política irrompeu em Portugal, forçando o retorno da família real. O herdeiro Dom João VI, o príncipe Dom Pedro de Alcântara, permaneceu no Brasil, né, Dom Pedro I, e Pernambuco foi a primeira província brasileira a se separar do Reino de Portugal. No dia 29 de agosto de 1821, teve início então um movimento armado contra o governo do capitão-general Luiz do Rego Barreto, né, o algoz da Revolução Pernambucana, culminando com a formação da Junta da Revolução Pernambucana, culminando com a formação da Junta de Goiânia, tornando-se vitorioso com a rendição das tropas portuguesas em capitulação, assinada no dia 5 de outubro do mesmo ano, quando da Convenção de Beberibe, responsável pela expulsão dos exércitos portugueses do território pernambucano. O movimento constitucionalista de 1821 é considerado então o primeiro episódio da independência do Brasil. Para quem quiser estudar mais profundamente, vale a pena. É verdade? Quem não sabe de onde veio, naturalmente não saberá para onde ir. Então, também em 1821, a Assembleia Legislativa Portuguesa determinou que o Brasil retornasse à sua condição anterior de subordinação, assim como o retorno imediato do príncipe herdeiro do trono português, Dom Pedro, influenciado pelo Senado da Câmara do Rio de Janeiro, se recusou a retornar em 9 de janeiro de 1822, na data que ficaria conhecida como o Dia do Fico. Então, o príncipe Dom Pedro, declarando a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, conforme retratado na tela Independência ou Morte, de 1888, de Pedro Américo. Então, um dia marcante para nossa pátria, com toda certeza. Em 2 de junho de 1822, Dom Pedro I convocou a primeira Assembleia Constituinte Brasileira. Em 1º de agosto, declarou inimigas as tropas portuguesas que desembarcassem no Brasil e dias depois assinou o manifesto à nação portuguesa, né? Manifesto às nações amigas, justificando então
o rompimento com as cortes de Lisboa. Então, e garantindo assim a independência do país como reino irmão de Portugal. Tudo isso sem derramar aí sangue, né, de uma maneira já planejada. Inclusive, o próprio Dom João VI já havia dito a ele: olha, põe a coroa na sua cabeça antes que outro aventureiro o faça. Então Dom Pedro I foi muito sábio e fez isso, né, garantindo a independência do país e colocando a coroa na sua cabeça, então, de príncipe a imperador do Brasil. Bom, em 2 de setembro de 1822, um novo decreto com as exigências portuguesas chegou ao Rio de Janeiro, enquanto Dom Pedro estava em viagem a São Paulo. Sua esposa, a princesa Maria Leopoldina, atuando como princesa regente, se encontrou com o Conselho de Ministros e decidiu enviar ao marido uma carta aconselhando-o a declarar a independência do Brasil. A carta chegou a Dom Pedro no dia 7 de setembro, no mesmo dia, em cena a famosa às margens do Riacho Ipiranga, e declarou a independência do Brasil, pondo fim aos 322 anos do domínio colonial, né? Domínio exercido por Portugal. De acordo com o pesquisador Laurentino Gomes, o autor do livro sobre o evento, então, Dom Pedro, não conseguindo esperar a chegada a São Paulo, onde poderia anunciar a decisão, então, Laurentino Gomes acrescenta que ele era um homem temerário em suas decisões, mas tinha um perfil de líder, né, que o Brasil precisava na época, pois não havia tempo para se pensar. Muito rapidamente, então, vai lá e realmente declara, então, né, a independência do Brasil do Reino de Portugal. Então, um mês depois, no dia 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador e, em 1º de dezembro, coroado pelo bispo do Rio de Janeiro, recebendo o título de Dom Pedro I. As províncias da Bahia, do Maranhão e do Pará, que tinham juntas governantes de maioria portuguesa, só reconheceram a independência em 1823, depois de muitos conflitos entre a população local e os soldados portugueses. Então, no início de 1823, houve eleições para a Assembleia Constituinte, que elaboraria e aprovaria a Carta Constitucional do Império do Brasil, mas em virtude de divergências com Dom Pedro, a Assembleia foi logo fechada. A primeira Constituição brasileira foi então elaborada pelo Conselho de Ministros e outorgada pelo Imperador em 20 de março de 1824. Com a Constituição em vigor, a separação entre a colônia e a metrópole foi finalmente concretizada. Mesmo assim, a independência foi reconhecida por Portugal em 1825, com a assinatura do Tratado de Paz e Aliança entre Portugal e Brasil por Dom João VI. Bom, a legislação, então, o deputado federal pela Liga Eleitoral Católica, a LEC, Luiz Cavalcante Sucupira, nascido em Fortaleza, Ceará, apresentou à Câmara dos Deputados em setembro de 1934 o projeto de lei que instituía o dia 7 de setembro, o Dia da Pátria. Aprovado por unanimidade, foi transformado no decreto número 7, do dia 20 de novembro de 1934, a Lei Federal número 662, publicada em 7 de abril de 1949, tornou o Dia da Independência um feriado nacional, dia que vivemos hoje. Não é verdade? A Lei Federal número 5.571, publicada em dia 26 de novembro de 1969, estabeleceu o protocolo para as comemorações do Dia da Independência. As comemorações, são desfile, principalmente no Sambódromo do Anhembi, aqui em São Paulo. Então, soldados do Exército, a esplanada dos ministérios também em Brasília, num dia muito solene, fazem todo esses preparativos, E em cada cidade também, com desfile onde tem forças armadas, são momentos cívicos o mais importante do Brasil. Então, no Brasil, o Dia da Independência é marcado por desfiles patrióticos,
na maioria das cidades brasileiras. O mais famoso deles ocorre em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, com a presença, né, do presidente da República, que faz uma revista às tropas. Desfiles similares ocorrem em todas as capitais estaduais, com a presença dos respectivos governadores e em várias outras cidades em todo o país. Só lembrando então que o principal feriado, o principal dia cívico brasileiro em plena república é, na verdade, um dia, né, cívico comemorado, feito, né, durante o período monárquico do Brasil. Então, dia da independência do Brasil, 7 de setembro. Então, viva o Brasil, viva a independência do nosso povo. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.